Bom, muito prazer. Meu nome é Arnaldo Rizardo Filho. Eu sou advogado, formado em Direito pela PUC de Porto Alegre, mestre em Direito pela Unicinos e doutorando em Administração de Empresas pela Unicinos. Eu tenho, então, uma formação transdisciplinar, também tenho MBA em Administração de Empresas, e basicamente eu sigo uma linha de estudos transdisciplinar na linha do que já pregou, quando era vivo, o neo-institucionalista norte-americano Ian McNeill, e que prega hoje ainda o sociólogo jurídico alemão Günter Teuber. O que eles falam é que, basicamente, o direito precisa conversar, e muito, permanentemente, com a economia e com a administração de empresas e com a sociologia, para poder dar uma resposta adequada aos problemas do cotidiano, principalmente aqueles que dizem respeito à questão patrimonial. Hoje eu vim falar com você sobre sucessão familiar, sucessão empresarial, sucessão familiar nas empresas, né? Um tema que é muito importante, porque os dados dizem que 90% das empresas são familiares e 80% desses negócios familiares passam da segunda geração. E vejam, a importância também está no fato de que 60% da mão de obra no Brasil está empregada com empresas familiares. Eu vou repetir, 99% das empresas são familiares, 80% das empresas familiares passam da segunda geração e 60% dos empregos do Brasil estão nas mãos das empresas familiares. O que é uma empresa familiar? Uma empresa familiar é aquela em que tem, na gestão e na propriedade, uma identificação de atores. Uma empresa familiar pode ser composta por uma, duas, três ou mais famílias. O que importa é que gestão da empresa e propriedade da empresa estão nas mesmas mãos, estão nas mãos dos mesmos. Uma empresa familiar sempre vai ser familiar a partir da segunda geração. Na primeira geração, quando a empresa é fundada, não temos uma empresa familiar. Quando ocorre a primeira sucessão, a empresa vira familiar. Então, vejam, a partir da segunda sucessão, 80% das empresas familiares falham. É um número assustador. Uma série de problemas toma conta das empresas familiares. São problemas subjetivos, pessoais, psíquicos, problemas técnicos, profissionais e, basicamente, o que uma empresa familiar precisa para continuar tendo sorte e sucesso é fazer uma coligação entre o subjetivismo dos sócios e o objetivismo da técnica empresarial. Isso é muito difícil, tanto que 80% das empresas falham. São muitos os obstáculos, né, que as empresas familiares sofrem. Por exemplo, vou citar aqui três. Um dos obstáculos: todos os potenciais sucessores declinam da liderança administrativa do negócio. Não querem se envolver na operação, querem apenas receber lucros. Outro problema: a coalizão dominante rejeita eventuais sucessores. Os sócios remanescentes rejeitam sucessores do sócio falecido. Outro exemplo: a coalizão dominante decide contra a sucessão familiar, embora existam sucessores aptos a tomarem conta da posição
gerencial que o sócio falecido deixou. Então, vejam bem, são muitas essas dificuldades que a empresa familiar tem. Em diversos artigos científicos estrangeiros, que eu vou mostrar para vocês, existem categorias que foram catalogadas de forma exaustivas que impedem a sucessão familiar. Essas categorias são fatores individuais, fatores relacionais, fatores contextuais, fatores financeiros e fatores processuais. Essas são questões pré-jurídicas, vejam bem, pré-jurídicas, mas que, se o operador do direito não conhecer, o seu trabalho estará sendo em vão. Não tem como formalizar no papel, seja através de governança, seja através de acordo de sócios ou qualquer coisa, qualquer instrumento que se utilize, é impossível fazer um trabalho jurídico bem feito sem conhecer esses fatores administrativos que impedem a sucessão familiar. O texto que eu vou estar lendo, eu vou até compartilhar aqui com vocês, porque é muito importante que vocês entendam que no mundo científico, na academia, existem muitos textos que a gente se utiliza. Não são textos do direito, não são textos do direito, são textos da administração de empresa. Por exemplo, este texto aqui. Fatores que impedem a sucessão intrafamiliar. Alfredo de Massis, Jess Shua, James Crisman. Esse é um texto de 17 páginas, com 3 professores, né, de locais diferentes do globo, que escrevem sob o ponto de vista gerencial. E agora a minha ideia é mostrar para vocês aqui, compartilhando a tela, quais são esses fatores que eles indicam para que vocês consigam entender o grau de complexidade que é a sucessão familiar. Vamos lá? São aqueles 5 fatores que eu mostrei para vocês. Primeiro, fatores individuais. Baixa capacidade do sucessor em potencial. Ou seja, o herdeiro não tem condições técnicas de ocupar o cargo do pai. Insatisfação ou falta de motivação do sucessor potencial. Essa é uma questão subjetiva. O sucessor não quer, não se motiva a trabalhar na empresa. Perda inesperada de sucessor, ou seja, o sucessor morre ou se torna incapaz. Sentido pessoal de ligação do titular com o negócio. A incapacidade do titular deixar de ir é a barreira mais citada para a sucessão efetiva. Vamos seguindo. Perda inesperada e prematura do titular. Ou seja, o pai, né, ele faleceu inesperado ou prematuramente e não teve tempo dele fazer a sucessão. Não teve tempo dele preparar a sucessão. Divórcio do titular, novos casamentos ou novos filhos são outros fatores que impedem a sucessão ou dificultam a sucessão. Esses são fatores individuais, vejam bem. Vamos passar agora para fatores relacionais. Conflitos, rivalidades, competições entre membros das famílias.
falta de confiança no sucessor potencial, falta de compromisso com o sucessor potencial, conflito entre o potencial sucessor e não membros da família, ou seja, empregados ou outros trabalhadores da empresa. Falta de confiança no sucessor, falta de compromisso do sucessor com membros de que não são da família, ou seja, com os colaboradores da empresa. Relacionamento. A gente falou de problemas relacionais. Relacionamentos entre o sucessor e a empresa. Sejam demais sócios, sejam colaboradores da empresa. Problemas financeiros. Incapacidade de sustentar a carga tributária relativa à sucessão. Muitas empresas familiares são micro e pequenas empresas. Olha uns números que interessantes. 99% das empresas no Brasil são empresas familiares e 95% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. Então, o fator tributário é importante. Incapacidade de encontrar os recursos financeiros para liquidar a saída do herdeiro. Tem que pagar quem sai. Esse é um outro problema. Recursos financeiros inadequados para absorver os custos das contratações de gestores, ou seja, o pai falece, o herdeiro não tem condições técnicas de exercer a função que o pai exercia, ele não quer sair da empresa, mas é preciso então contratar um gestor para ocupar a função do pai e os números não fecham. A empresa passa a não dar lucro porque gestores são muito bem remunerados. Ou seja, né, quando um pai falece, pode ser que a opção seja ou vender a empresa ou contratar um gestor. Ou vender ou comprar a parte do herdeiro do pai que faleceu ou contratar um gestor. E pode ser que essas duas opções não sejam viáveis financeiramente para a empresa. Afinal de contas, 95% das empresas do Brasil são pequenas e microempresas. Fatores de contexto. Mudança no desempenho da empresa. Pode ser que o falecimento determine o desempenho aquém da empresa após o falecimento do sócio. Pode-se diminuir a escala de negócios, perda de clientelas, né? São todos essas questões que geralmente acontecem nas empresas familiares quando ocorre a sucessão. Fatores processuais, né? Pode ser que a empresa não tenha tão definido o papel de cada gerente nela e quando não esteja formalmente definida, mas que de fato a coisa aconteça de forma correta, mas quando um dos sócios falece e entra um herdeiro no seu lugar, essa falta de formalização impede que o negócio tenha uma sucessão saudável. Pode acontecer dos herdeiros não terem sido treinados para isso, esse é um dos piores problemas. Pode ser que quando novos herdeiros entrem, é preciso um sistema de governança mais claro, mais formalizado, mais informado. Pode ser que isso não existia com os sócios originários. Geralmente as empresas começam assim e geralmente as empresas familiares são assim e só depois de muito tempo elas conseguem deixar a sua governança mais formalizada e informada. Desculpem. Além como já falei, da introdução tardia e da falta de treinamento adequado dos sucessores para o cargo, né? Então, vejam, vou interromper o vídeo, são 5
interromper o documento, são 5 ordens de fatores que impedem que a sucessão ocorra de forma adequada. E aí a gente se pergunta, isso importa para o direito? Isso importa para o direito? O que o advogado precisa saber para prestar o seu serviço de forma adequada? A que campos, a que lugares o advogado precisa viajar para poder prestar um serviço integral ao seu cliente? Como que se dá uma consultoria em sucessão familiar que não englobe o conhecimento desses 5 fatores que impedem a sucessão de sucesso? A minha palestra hoje, gente, foi mais nisso, em mostrar o trabalho que eu estou fazendo na intersecção da administração de empresas com o direito. Eu sou um advogado que trabalha com direito contratual, direito empresarial e direito comercial preponderantemente, mas questões de sucessões e de direitos de família sempre acabam caindo no direito empresarial, contratual e no direito comercial. E aí eu faço esses estudos tentando renovar, digamos assim, a literatura jurídica, trazer novos conhecimentos, novas fontes, novos vieses, para que o advogado consiga, num trabalho de consultoria, aumentar a sua fonte de conhecimento e aí passar um serviço muito mais adequado aos clientes. Muito obrigado, agradeço o convite do IARGS, eu sou um associado do IARGS, agradeço a doutora Ana Lúcia Piccoli, estou sempre disponível. Um beijo a todos, um abraço a todos e ótima semana.